Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu convidado de hoje é Marcelo Poletti, que é o CEO da Promip, e o tema da nossa entrevista será: agricultores são reconhecidos por boas práticas agrícolas. Fala, Marcelo, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Divino. E você? É um prazer estar aqui com você, no Agro Prosa, para falar sobre um assunto aí que faz parte do nosso dia a dia, a sustentabilidade no campo. Prazer estar aqui com você neste podcast. Duas coisas boas que a gente vai falar hoje a respeito das boas práticas agrícolas, que eu acho que é um negócio bem legal, bem bacana. E a outra coisa é o reconhecimento, às pessoas, que hoje em dia é coisa rara, Poucas pessoas são reconhecidas e são dois temas interessantes. Vamos começar falando quem é o Marcelo Poletti e quem é a Promip. Bom, Marcelo Poletti, eu sou engenheiro agrônomo, me formei na Unesp em Jaboticabal em 1999, esse ano completei 25 anos de formado como engenheiro agrônomo, isso em Jaboticabal, na Unesp, depois vim para Piracicaba, na Exalc, fiz minha pós-graduação, meu mestrado, doutorado, na área de entomologia, que é a área que estuda os insetos, não só o controle dos insetos, mas para estudar o controle dos insetos, nós temos que estudar comportamento, biologia, e foi aqui que eu comecei a descobrir o controle biológico de pragas, E aí, no final do meu doutorado, surgiu uma oportunidade em Piracicaba mesmo, nós fundamos dentro uma das primeiras incubadoras aqui da nossa região, a Exalc-Tec e a Promip. Isso há 18 anos atrás. Então, dia 20 de junho de 2006, nós iniciamos a Promip, que é uma empresa que faz agentes macro e microbiológicos, ou seja, controle biológico, já há 18 anos. Parece que é uma coisa tão recente, A gente fala disso há tão pouco tempo, mas já tem uma história por trás, Tem uma história. Dina, é interessante isso, sabe? Porque o controle biológico, olha que interessante, nós falamos muito recentemente, Muitos agricultores, em várias regiões, as principais regiões produtoras do Brasil, aqueles que produzem grãos, as grandes culturas, soja, milho, algodão, cana mesmo, e também os agricultores que produzem culturas de alto valor agregado, como flores e várias flores, flores de corte, flores de vaso, hortaliças, como tomate, pimentão, berinjela, frutas. Os produtores hoje conhecem o controle biológico, mas isso ainda é recente, Se falássemos do controle biológico há 10 anos atrás, só uma década, poucos agricultores estariam utilizando esses agentes de controle biológico. Mas a história do controle biológico, os estudos, as pesquisas, contam aí com décadas de informação. Nós temos muita informação a respeito do uso de agentes biológicos para controle de pragas nas culturas e agora está vindo à tona, felizmente, o uso dessas estratégias. Marcelo, vocês criaram uma certificação que se chama MIP Experience. O que motivou a criação dessa certificação? Acontece o seguinte, há mais ou menos, pouco mais de 5 anos atrás, na verdade, em 2019, um time comercial nosso, que atende alguns produtores, especialmente o time da região sul, nos 3 estados, numa das reuniões internas que nós tivemos aqui com esse time, na Promip, um dos coordenadores dessa equipe colocou na mesa o seguinte: olha, algumas empresas na região sul estão colocando selos, ajudando o produtor, colocando assim, esse produtor tem controle biológico, aqui tem biológico. E esse selo está chegando até as gôndolas dos supermercados. Isso é muito legal, é bom porque incentiva o consumidor, incentiva o produtor a usar cada vez mais biológicos. Sim, eu recebi muito bem essa informação e falei, olha pessoal, mas para que a gente tenha de fato um programa, um selo lá na ponta, no varejo, que seja de fato reconhecido, e que traga essa força para o agricultor e o impulsione com relação ao uso dos insumos, nós precisamos tornar isso algo sistematizado. Nós precisamos trabalhar no desenvolvimento de um programa, E assim foi feito. Em 2019, nós começamos essa construção, trazendo os nossos produtos biológicos para campo, ainda em campos demonstrativos, na verdade nós chamamos aí de campos de validação. Então, em 2019 nós começamos a elaborar os materiais. Em 2020 nós montamos os primeiros campos de validação.
o que eram esses campos de validação? Aqui no interior do estado de São Paulo, na cidade de Conchal, a ProMIP ela tinha uma estação experimental e nós colocamos lado a lado os campos, 1 hectare de tomate, MIP Experience, do lado de 1 hectare de tomate convencional, né? Ou seja, utilizando as ferramentas que convencionalmente o produtor utiliza em campo. 1 hectare de soja, MIP Experience versus 1 hectare de soja convencional. E começamos a comparar, esses trabalhos foram feitos durante os anos de 2020 e 2021, olha só, durante a pandemia, né? Então, assim, foi um desafio tremendo desenvolver esses trabalhos em campo, mas nos trouxe frutos muito importantes. Nos próximos 2 anos, 2022 e 2023, nós levamos os resultados obtidos dentro dos campos de validação desenvolvidos no Centro de Inovação ProMIP, nós levamos esse resultado para os agricultores em diferentes regiões, ainda no estado de São Paulo. E aí nós transformamos esse campo, né, em campos de validação, em campos demonstrativos, onde nós começamos a demonstrar as tecnologias para os agricultores em áreas comerciais de produção. Mesmo assim, continuamos com o mesmo modelo, né, de demonstração, né, comparando sempre o campo feito pelo produtor e o campo do programa MIP Experience. E assim, nós começamos a evoluir com os resultados, até chegarmos no Manual de Boas Práticas Agrícolas MIP Experience. Marcelo, qual que é a importância dessa certificação, principalmente para os produtores de frutas, flores, legumes e também de verduras? O que a gente tem percebido é o seguinte, o produtor quer usar os biológicos, ele tem muito interesse nas ferramentas de controle biológico. E assim como também tem muito interesse em usar outras estratégias da melhor forma possível. Mas primeiro, faltam informações para que o trabalho seja bem feito no campo. Ou seja, para que ele empregue uma ferramenta de biológicos no momento certo, uma ferramenta que faça o controle biológico de uma determinada praga no momento certo e utilize essa ferramenta quando necessário com outras tecnologias como o controle químico, né? Então, um dos principais pontos que estão sendo trabalhados é a transferência do conhecimento. É esse acompanhamento do agricultor em campo. Nós usamos muito o termo, né, a expressão aprender fazendo. Então, nós desenvolvemos esses manuais e levamos para o produtor que coloca as mãos na massa no campo e que tem sido um grande parceiro para o desenvolvimento do programa. O segundo ponto super importante, que tem valorizado o agricultor cada vez mais, é a estrutura que nós desenvolvemos para a construção do programa. Ele foi um programa, assim, idealizado por mim, pela ProMIP, mas que conta com muitos participantes, empresas, instituições que têm um papel importante e relevante ao lado do produtor no centro do programa. E a participação de todos esses agentes, quem são os agentes? Então, nós estamos falando do agricultor, claro, que é o centro do programa, mas nós temos indústria, nós temos instituições como a CropLife Brasil, né, que nos acompanham, nós temos uma empresa de rastreabilidade que acompanha os trabalhos realizados em campo, então esse trabalho de rastreabilidade é extremamente importante. Nós temos uma empresa que acompanha as emissões de gases do efeito estufa, que é um dos pontos positivos e que nós estamos extraindo dentro dos campos do MIP Experience. Então, quer dizer, toda essa força entre os diferentes elos da cadeia, nós temos o Ministério da Agricultura como um dos elos da cadeia, nós temos o varejo, o Carrefour está conosco, tem outros supermercados de varejo que estão entrando também dentro do programa. Então, essa força, essa estrutura que está sendo construída de forma colaborativa, também entrega mais um ponto super importante para o agricultor, que é a melhor comunicação do que se faz no campo até a mesa do consumidor. Nós sabemos o esforço do agricultor que usa o controle biológico, que faz os investimentos, que produz um alimento sustentável, e é difícil com que o agricultor comunique isso para nós consumidores. Então, quando nós vamos nas gôndolas dos supermercados, aqui nós estamos falando de frutas, legumes e verduras, né? Mercado que nós conhecemos como FLV, né? Nós vamos lá e consumimos o alimento e acreditamos que aquele alimento é um alimento que não tem resíduo, com o resíduo de químicos esteja abaixo do limite permitido legalmente, né? Mas isso acontece nos principais varejos, graças a Deus,
em outros não. Então a ideia é valorizar o produtor que trabalha da maneira correta, o varejo que trabalha da maneira correta, mas contar essa história para o consumidor, para nós consumidor. Marcelo, tudo isso que você está falando demanda tempo, energia, pesquisa, dinheiro. Quem banca tudo isso? Quem banca tudo isso? Quem está bancando tudo isso são as empresas, nós, os parceiros, a Pronip, e várias empresas que são parceiras da Pronip hoje. Posso citar aqui Balagro, que é uma empresa de controle biológico, Sumitomo, FMC, a PASF. Falei para você da Paripasso. A Paripasso é empresa de rastreabilidade, a Delta CO2, que faz emissão de gases do efeito estufa, a CropLife está conosco, o Carrefour também apoiando esse movimento do programa MIP Experience, da certificação MIP Experience. Essa é a construção que está sendo feita, apoiada por esses parceiros. Há várias mãos, então. Várias mãos, sim. Meu amigo, quais são os principais critérios que os produtores devem cumprir para obter essa certificação? Renan, para te responder isso, é importante colocar o seguinte. Nós temos 3 pontos a considerar, né? Primeiro, o programa MIP Experience, o selo MIP Experience e a certificação. Tá? O programa MIP Experience ele foi originado a partir de um manual de boas práticas agrícolas. Nós temos dentro dessas boas práticas agrícolas, são 10 boas práticas agrícolas, né? Algumas comuns em outras certificações, e uma que é a prática número 7, que daí, na verdade, ela é composta de várias atividades que diferencia o programa, e aí coloca-se as exigências para que o agricultor possa trabalhar, que são as práticas ligadas ao manejo integrado de pragas. O manejo integrado de pragas, ele é um conceito que o agricultor conhece, ele é relativamente conhecido em campo, mas é importante voltarmos ao ponto inicial e darmos uma pequena explicação, né? O que é o MIP, né? O manejo integrado de pragas. Bom, nos anos de 1950, até um pouquinho antes disso, já faz bastante tempo, né? Alguns pesquisadores acadêmicos preocupados com o excesso de químicos utilizados em campo, de uma forma meio desregrada, já depois dos anos 50, anos 60, começou a piorar, 70. Claro, não estamos falando que os químicos não funcionam, que não é para usar químico, não. Tem que ser ajustado. Então, só existiu essa tecnologia. Então, os acadêmicos e pesquisadores criaram um conceito, depois transformaram esse conceito em prática, dizendo o seguinte: a melhor forma, o melhor caminho para se desenvolver o manejo de pragas, o controle de pragas, é através da integração de táticas de controle, tendo uma estratégia onde não seja utilizada apenas o controle químico. O controle químico é uma tática. O controle biológico é outra tática. Plantas resistentes a insetos e doenças, outra tática. Né? Manejo cultural, outra tática. Né? Uso de feromônios, então, assim, a ideia é, dentro desse conceito, integrar as ferramentas para ter o melhor manejo. Bom, então esse é o conceito de MIP. É isso que está lá descrito no item 7 do manual. Qual a obrigação dos agricultores durante uma auditoria que é feita através de uma empresa certificadora? Eu vou chegar nesse ponto, tá? Ele tem que entregar alguns aspectos que são obrigatórios. A primeira atividade que tem que constar no seu caderno de campo é que ele realiza monitoramento de pragas, tá? Dentro desse item 7. É obrigatório que o produtor registre esse monitoramento, com que frequência o monitoramento de pragas é realizado. Felizmente, nós estamos vivendo um momento dentro de uma agricultura moderna em que você tem muitas empresas chegando com agentes biológicos para o produtor em diferentes regiões do Brasil. Nós temos muitas empresas e tecnologias que estão trazendo armadilhas e métodos sofisticados para se avaliar a presença de pragas em campo. Existem cadernos digitais para que o agricultor utilize. Mas olha só, é obrigatório usar tecnologias como essas? Não é obrigatório. Então o produtor ele pode usar um caderno de campo simples, mas ele tem que estar lá. É um dos pré-requisitos, ele tem que provar na auditoria que ele faz um monitoramento. Esse é o primeiro passo. Porque nós acreditamos que através do monitoramento o produtor vai reduzir o seu custo, vai fazer um manejo correto, de uma forma correta, da melhor forma possível, e vai conseguir integrar as ferramentas. Segundo ponto, é obrigatório que o produtor use bioinsumos dentro do seu cultivo.
né? O programa ele visa estimular o agricultor a utilizar bioinsumos dentro do seu cultivo. Não é necessário que sejam utilizados só produtos ProMIP, né? Nós temos outras empresas que participam do programa, né? A ProMIP está à frente, somos uma empresa de controle biológico, produzimos macro e microbiológico, mas o produtor tem que usar agentes biológicos. Isso é obrigatório, né? E no segundo momento, a ideia também é entrar nas avaliações de emissão de gases do efeito estufa. Então, esses são os pontos obrigatórios. Realizar o monitoramento, utilizar bioinsumos. Esses são 2 pontos extremamente importantes para aquele ano. Hoje nós temos uma plataforma que é a plataforma de capacitação MIP Experience. Ela foi lançada agora recentemente, dia 20 de junho, que é um portal, é o primeiro passo para que o produtor entre dentro do programa através de uma capacitação que começa num sistema, num ambiente EAD e depois pode se estender para o campo, através do acesso direto aos consultores do programa MIP Experience. Você disse que a certificação ela conta com o aval do Programa de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura e da Pecuária, né? Como é que foi, Marcelo, a receptividade do Ministério quando vocês apresentaram essa ideia da certificação? Para nossa surpresa, a receptividade foi muito positiva mesmo, né? Nós discutimos os protocolos com o Ministério, submetemos ao Programa de Boas Práticas Agrícolas Brasil, passou pelo aval do Ministério, cada item. Então, eu comentei que o item 7 é sobre manejo integrado de pragas, mas se formos do item 1 até o item 10, né, nós temos aí atividades, as boas práticas, que vão desde a escolha, do início, antes do plantio, até a colheita e armazenamento e depois comercialização dos produtos. Então, do pré-plantio ao pós-colheita. Então, o Ministério viu com muito bons olhos, porque tem esse ponto principal, né, de levar o conhecimento, transferir o conhecimento, né, para o agricultor e colocando no centro os bioinsumos, né? Então foram aspectos positivos ressaltados pelo Ministério da Agricultura para nos conceder o termo de reconhecimento ao programa. Isso aconteceu em 20 de junho do ano passado, de 2023, foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 20 de junho de 2023, essa aprovação, esse termo de reconhecimento. É interessante porque o Ministério da Agricultura tem acompanhado o programa e colocado o programa ao lado de outras certificações já apoiadas pelo Ministério da Agricultura, com aspectos importantes e debates internos importantes que estamos tendo dentro aqui, internamente, com o Ministério, para favorecer o produtor. Quem sabe até com desconto de taxas aí dentro do Plano Safra. Então existem algumas discussões, sim, já sendo feitas também nesse ano. Bom, nós falamos muito do agricultor, mas lá na outra ponta tem o consumidor, né? Quais benefícios, Marcelo, os consumidores podem esperar ao comprar produtos com essa certificação MIP Experience? Talvez o principal benefício seja a questão ligada à segurança do alimento, né? A segurança do alimento. Garantir que os produtos que chegam até a mesa do consumidor, sim, cheguem até a mesa do consumidor sem resíduos de produtos químicos, sem resíduos de produtos biológicos, qualquer tecnologia utilizada em campo. Essa é uma preocupação muito grande do programa. Estamos acompanhando os produtores bem de forma próxima no campo, em suas propriedades, para cada vez mais orientá-los na entrega desse alimento seguro até a mesa do consumidor. Mas veja bem, o que é interessante falar é que o programa ele tem muita relevância nos aspectos econômicos para o agricultor, ele tem muita relevância nos aspectos sociais, né? Nos aspectos ambientais. Então, também completando a resposta para a sua pergunta, é um alimento que é produzido de forma sustentável. Nós estamos participando num momento em que a sociedade, cada vez mais, ela busca por esse tipo de alimento, sem contaminação, mas um alimento que seja produzido de forma sustentável e responsável, com comprometimento. A ideia é dar para o consumidor a luz do que se faz no campo. Se o produtor também precisa da transferência de conhecimento, se ele também precisa aprender para fazer melhor no campo, posicionar melhor as estratégias, as táticas de manejo para entregar um alimento seguro e sustentável à nossa mesa, o consumidor também precisa desse tipo de informação.
E aí eu saio do programa e vou para o selo MIP Experience. O selo MIP Experience é exatamente isso. Quando o produtor ele passa pelo programa, que é a primeira fase de aprendizado, aplicação das ferramentas, ele tem um certificado dentro da nossa plataforma de capacitação, realiza suas boas práticas em campo, ele passa por uma auditoria que é feita por um organismo de certificação, uma empresa de certificação que envia os seus auditores até a propriedade para avaliação e validação do processo. Se eles passarem, se o produtor se capacitou, que obteve o certificado, que usou as boas práticas da forma correta, como seguindo o manual de boas práticas MIP Experience, ele recebe da certificadora o certificado MIP Experience, ele é certificado dentro do programa MIP Experience, e daí do programa ele recebe o selo MIP Experience, que a ideia é traduzir o MIP, o uso de bioinsumos em alimento sustentável. Esse selo, ele incorpora o seu produto ao tomate, à batata, ao abacate, aos citros, e leva esse selo até as gôndolas do supermercado. É lá que nós, consumidores, vamos conseguir enxergar esse trabalho, porque a partir do selo tem mais uma etapa do trabalho, que é o trabalho de comunicação junto ao varejo, que é um trabalho importante que também tem sido feito. O consumidor vai pagar mais caro pelo produto que tem essa certificação? Eu te falo porque às vezes a gente chega lá no supermercado e tem aquela gôndolazinha separada, né, com aqueles produtos lá, que tudo diferenciado e tal, que são orgânicos, né? Mas acaba que o preço dele é muito mais alto e isso acaba de certa maneira inibindo, né, fazendo com que muitas pessoas nem cheguem perto daquelas gôndolas ali. No caso desse selo, dessa certificação, esse produto vai custar mais caro? A resposta já de pronto é não, não vai custar mais caro. Veja bem, a primeira pergunta do agricultor quando nós falamos da certificação é a seguinte: eu vou ganhar mais? Ele vai ter aí nós falamos, olha, infelizmente a certificação ela não garante esse aumento do preço lá na ponta, né? Então esse é um ponto, né? Mas como é que o produtor ganha? Ganha reduzindo seus custos dentro da porteira e ganha pela sua exposição. Ganha porque ele vai ter prateleiras e gôndolas privilegiadas, onde nós vamos anunciar o seu produto e valorizar esse produto. Então, o agricultor ganha desta forma. O consumidor, somos nós, todos nós. A ideia é que a gente tenha um acesso a um alimento produzido de forma sustentável, né? Veja bem, Divino, é muito importante dizer que o produto, né, que é produzido dentro do sistema, dentro do programa MIP Experience, ele não é um produto produzido de forma orgânica. Ele é um produto produzido num sistema de sustentabilidade, sistema sustentável. Tá? Então ele não é produzido de forma orgânica, ele não custa mais, não vai custar mais para nós consumidores. Vocês estiveram na Hortitec, né, com um workshop, que foi o terceiro workshop MIP Experience. Como é que foi esse workshop e de que maneira ele contribuiu para essa disseminação dessas boas práticas agrícolas? Conforme você disse aí, a comunicação é um passo importantíssimo disso, né? Exatamente. E foi um ponto muito importante a nossa participação com o terceiro workshop MIP Experience lá dentro da Hortitec, que aconteceu semana passada, na quinta-feira, dia 20. Lá nós tivemos aí a honra, a oportunidade de receber mais que 100 participantes. O espaço era restrito, então um pouco mais de 100 participantes ali no workshop, entre produtores, consultores, pessoas ligadas à indústria, de insumos, varejo. Foi um público bastante diversificado, que é o público que está nos ajudando nessa construção, né? Nessa construção colaborativa. Ali nós tivemos um debate muito importante e eu convido a todos, né? O workshop está disponível na internet, no canal da ProMIP, no YouTube. Se vocês entrarem no canal da ProMIP no YouTube, ele está 100% disponível, vocês podem acessar. Lá nós tivemos discussões importantes. Nós trouxemos o Jean Paulo, da Paripasso, que falou um pouco sobre a importância da rastreabilidade, a Cláudia Quadrerini, que falou sobre o apoio da CropLife, e ela falou sobre o aplicador, nos trouxe um assunto super importante, relevante para o agricultor, que é
o aplicador legal. É um programa que a CropLife apoia junto ao Senar, ao Ministério da Agricultura. E o aplicador legal, a Cláudia esteve lá conosco porque o aplicador legal está disponível dentro da plataforma digital de capacitação MIP Experience também. O agricultor que entrar dentro da plataforma, ele tem acesso ao treinamento que capacita então os aplicadores dentro do programa Aplicador Legal, e até 2030 vai passar a ser obrigatório passar por esse treinamento. Até a Cláudia brincou com os agricultores, com todos que estavam presentes ali, né, que passa a ser como se fosse uma habilitação a nossa CNH para dirigir. Não, o aplicador legal vai ser a CNH, vai ser a habilitação do agricultor para aplicação de produtos em campo, a princípio químicos, produtos biológicos, então, para aplicação. Então, está lá disponível dentro da nossa plataforma, toda a explicação, todo o direcionamento dado pela Cláudia está disponível 100%. Depois tivemos a apresentação do Fernando Merlin, que é gerente de qualidade do Carrefour, primeiro varejo aí que está apostando dentro do programa, né, a evolução. Depois tivemos a participação da indústria, recebendo a homologação de alguns produtos já dentro da plataforma, a apresentação do nosso grupo de consultores. Hoje são 6 consultores que estão dentro da plataforma, com um canal direto aí com os produtores ligados ao programa. Então nós temos consultor para tomate, batata, pimentão, citros, abacate, morango. Estão entrando outras culturas agora na sequência. Então fizemos essa apresentação também. Foi muito importante, porque no final da apresentação nós tivemos a honra de fazer a apresentação da primeira empresa certificada pelo programa MIP Experience. Foi a Trebesc, uma empresa de produção de tomate. A sede da Trebesc está em Araguari, em Minas Gerais. O Edson Trebesc, fundador, sócio, proprietário da empresa, esteve lá, recebeu o certificado em mãos e muito provavelmente não, com certeza, a Trebesc vai ser a primeira empresa a levar o certificado MIP Experience para as gôndolas dos supermercados. Como é que funciona essa parceria com o Carrefour? O Carrefour tem nos apoiado. O Carrefour, ele viu um grande valor quando eu digo assim, em termos de sustentabilidade, né, um valor muito próximo da certificação Sabor e Qualidade que já existe dentro do Carrefour. Só que a Sabor e Qualidade, ela entendeu que o MIP Experience tinha uma complementariedade muito interessante com alguns pontos ainda que estavam faltando dentro da certificação Sabor e Qualidade. Então, o Carrefour está conosco desde 2020, acompanhando os trabalhos em campo, os trabalhos de validação. Recentemente, após recebermos o aval positivo do Ministério da Agricultura para o Manual de Boas Práticas MIP Experience, com a aprovação dos protocolos MIP Experience, o Carrefour sentou conosco, com o nosso time, colocou os protocolos lado a lado, Sabor e Qualidade, MIP Experience, e aí começamos então a dar os primeiros passos juntos com o apoio do Carrefour. A ideia é que o Carrefour já nos apresentou mais do que 80 fornecedores para que integrem o programa, e aí vão, além dessas culturas que eu citei, nós estamos falando de outras culturas como banana, manga, uva, cenoura, cebola, por isso que deve-se ampliar o programa. Então, o Carrefour vê com muito bons olhos, principalmente porque ele enxerga dentro do programa aspectos importantes relacionados à sustentabilidade e às questões ESG também, que tem que ser um comprometimento da indústria do varejo. Marcelo, obrigado. Eu não sei se você tem noção do tamanho da prestação de serviços que vocês da Promip estão trazendo para a agricultura brasileira, para nós consumidores, né? De termos um produto de melhor qualidade, como você disse, que garanta a segurança da nossa alimentação, né? Parabéns por essa iniciativa, pela visão que naquele momento você teve, né? Quando alguém te falou tem alguém colocando um selinho lá, tal, você podia muito bem ignorar aquela informação. Não, você aprofundou e você teve uma visão transformadora. Parabéns e muito obrigado. Divino, eu que agradeço essa oportunidade de estar com você no AgroProsa, um podcast aí que já é uma grande referência no agro. É uma oportunidade ímpar estar aqui, né? É uma vitrine para a gente, agradeço essa oportunidade. E vou dizer para você, nada melhor do que deitar à noite na cama, levantar no dia seguinte com o propósito, né? Deitar satisfeito, sabendo que tem muita coisa a ser feita, muito trabalho a ser feito, para no dia seguinte levantar, olhar para frente e falar, olha, nós estamos no caminho certo. Claro, sempre
grandes desafios, mas enxergamos muito mais oportunidades, não só para a Promip, não só para os biológicos, mas nós entendemos o seguinte: se o produtor não crescer, se nós consumidores não olharmos o campo com um olhar diferente do que nós aplicamos hoje, ninguém cresce. Nós vamos sempre estar no redemoinho. Então é muito bom estar à frente desse programa. Muito obrigado, Divino. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Grande abraço. Eu conversei com o Marcelo Poletti, que é o CEO da Promip, e ele falou a respeito do reconhecimento de uma certificação que reconhece as boas práticas agrícolas de gente que está, trabalhando duro para que a gente tenha o alimento na mesa todos os dias. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.